Tudo bom, pessoal? Vamos iniciar agora a aula sobre acústica. Então, hoje, basicamente, o que nós falaremos será sobre o fenômeno chamado som. Tá, gente? A acústica é a área da física que estuda especificamente o som, suas características como um fenômeno físico. Tá? Então, vamos começar definindo algumas características básicas do som. Primeiro ponto: o som é um fenômeno ondulatório que ocorre no ar em sólidos e também em líquidos, tá? Vamos marcar aqui líquidos também. Então, não há um estado específico em que o som aconteça, tá? A gente tem em todos os estados, tá? Então, sobre aquelas características de como que ele é transportado, é um tipo de onda chamada longitudinal, ou seja, ela bate, né? Ou seja, quando você vibra de um lado para o outro, a propagação acontece de forma paralela à vibração. A gente vai ver isso depois na representação. A gente tem o comprimento de onda do som variando entre 20 e 20 mil Hz, que a gente pode representar em um esquema. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos um intervalo numérico, tá? Que a gente tem 20 e 20 mil Hz. Tá? Isso aqui é medido em Hertz, no qual esse intervalo nós chamamos de som, que é justamente a faixa na qual seres humanos conseguem ouvir. Tá? Se a gente vai adiante, além disso, tá? Ou seja, em coisas que são maiores do que isso aí, maiores do que isso aí, tá, gente? Nós temos o ultrassom, tá? E coisas que são menores do que 20, tá, gente? Então vamos mudar de cor aqui. Coisas menores do que 20, nós damos o nome de infrassom. São sons inaudíveis ao ser humano, mas que talvez sejam audíveis a animais, tá bom? Então vamos depois dar uma olhadinha em como que os animais também escutam as coisas, tá bom? Mas o som é um estudo em certa medida do ser humano também, tá? Porque é aquilo que nós conseguimos escutar. Então, gente, a velocidade média no ar é de 330 metros por segundo, mas ele pode variar de acordo com uma série de coisas, principalmente densidade, vento e temperatura, tá? Em sólidos e líquidos, o som ele se propaga de forma mais rápida, então o que acontece? Que nós temos que deixar claro aqui, tá, gente? A velocidade do som é variável e depende principalmente de densidade do material, no caso do ar, do vento e da temperatura do material. E como uma regra geral que podemos colocar, tá? A velocidade do ar é menor do que a velocidade nos líquidos, que é menor do que a velocidade nos sólidos. Tá, gente? Então, no geral, nós temos a propagação mais rápida nos líquidos e nos sólidos por uma questão de proximidade dos átomos nesses estados da matéria, tá? Que são muito mais próximos do que quando a gente está no ar, que é um gás, e nós temos, portanto, essa diferença de velocidade, tá bom? Então, lembre-se disso, a velocidade do som ela não é uma constante, tá? A gente costuma usar 330 metros por segundo no ar como uma simplificação, na maioria dos casos é próximo disso, tá? Com um tipo de velocidade média do som, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha de como que é a representação do som. Aqui em cima, pessoal, esse gráfico, nós podemos dizer que ele é um gráfico que representa a densidade do ar. Ou seja, quão compacto que está o ar, ou quão assim, aberto, com pouco espaço ele está ocupando, tá bom? Então, o que acontece aqui, gente? Você tem aí nesse caso, um alto-falante. Ele tem uma membrana que fica indo e voltando, né? Então, o movimento da membrana, tá, gente? Que é como se fosse um tipo de pele. É isso aqui. Isso aqui é a vibração da membrana. E a membrana faz o quê? Ele aperta o ar e depois ele alivia o ar. Aperta e alivia. Aperta e alivia. Esse aperta e alivia faz com que haja uma vibração em cima do ar. E essa vibração, ela acaba se propagando, tá, gente? A propagação acontece nesse sentido e isso chega no seu ouvido, tá? Então esse ir e vir, né,
vai e volta no teu ar, ele acaba gerando essa propagação. E olha só que interessante, aqui em cima nós percebemos que a densidade forma um padrão de onda, né? Ou seja, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, impulsos sucessivos. Então por isso nós podemos pensar que o som é uma onda. Só que isso acontece no espaço tridimensional. Então é mais complexo do que isso, no sentido é muito difícil de representar, mas é exatamente o comportamento de uma onda, tá, gente? Do tipo longitudinal, porque olha só, a vibração está aqui, a propagação está paralela à vibração. Então chamamos o som de uma onda do tipo longitudinal, tá? Então, gente, nós temos, por conta do som ser uma onda, todos os fenômenos relacionados às ondas acontecendo no som, tá? Então a gente tem a reflexão, né? Então ele se reflete o ambiente e nós podemos ter duas reações fisiológicas, ou seja, a gente pode perceber essa reflexão de duas formas, tá? Então vamos começar pela reverberação. Tá, gente? A reverberação é quando a gente tem um lugar aberto, grande, mas não muito, tá? E fechado. O que acontece? Esse som, na hora que passa, dentro desse lugar, que pode ter alguns obstáculos no caminho, ele parece que ele se prolonga, ele fica mais longo. Então isso é comum em salas grandes, tá? Por exemplo, salas de aula grande, em que você ouve a voz do professor e a voz do professor parece que ela se prolonga no ar, parece que ela fica mais um tempinho no ar, tá? Então isso é uma coisa característica de salas grandes. Isso por conta do quê? O som, ele bate nas paredes e acaba voltando para o teu ouvido, tá? E isso meio que reforça, super entre aspas, o som, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nesse esquema. Olha só, você está numa sala grande, tem um rapaz aqui tocando um instrumento, você está aqui ouvindo. Então você tem vários caminhos do som. O caminho direto, o caminho que bate aqui na parede de volta. E olha, todos esses caminhos de reflexão batem também. Então o som parece que ele fica alongado por conta dessa sala grande onde você se encontra, tá bom? Então esse é o fenômeno de reverberação, muito comum, tá, gente? A gente também tem o segundo, que é o chamado eco, tá, gente? O eco, pessoal, ele é diferente da reverberação, por quê? O eco, ele é um fenômeno em que você diz algo e o eco é como se fosse uma repetição daquilo que você falou. Geralmente, ele repete e você consegue escutar as últimas sílabas que você falou e ele é sempre muito fraco, tá? O eco é fraco, ele não é intenso, tá, gente? Então, olha só, a gente consegue distinguir dois sons, tá? Que são de diferentes fontes, só se ele tiver um mínimo de 0,1 segundos de intervalo de tempo entre eles. Senão o nosso ouvido não consegue distinguir e coloca como se eles fossem o mesmo som, tá? Então, se você tem um espaço muito aberto, então o eco só acontece em lugares grandes, mas muito grandes mesmo, maiores do que os anteriores, tá, gente? Em que você vai conseguir distinguir esses 0,1 segundos. Então, é feito um cálculo, tá, gente? Eu vou reproduzir esse cálculo aqui para vocês, para que a gente chegue nesse número aqui, ó, de 17 metros. É o mínimo que você tem que ter de espaço aberto para que o eco aconteça. E outra coisa, o lugar tem que ser silencioso, pessoal, porque o eco ele é muito fraco, ele retorna com pouca intensidade. Então, se você tem um lugar muito barulhento, tem mais de 17 metros, você não ouve o eco, tá bom? Então, primeiro ponto, vamos ver como que isso é pego, tá? Então, você aqui é uma pessoa e entre essa pessoa e um obstáculo, tá? Tem uma distância d, tá bom? E aí vamos pensar esse fenômeno como que ele funciona. A gente tem que soltar um som, a gente tem que emitir um som, esse som precisa ir e esse som precisa voltar, tá bom? Então esse som tem que fazer um movimento de ida e volta, tá bom? E esse movimento tem que acontecer, tá? Em 0,1 segundos pelo menos, tá bom? Então o que acontece? Na verdade, esse movimento tem duas vezes o d acontecendo, tá? E o que acontece? A gente sabe que a velocidade do som é 330 metros por segundo, tá bom? E a gente vai usar que isso é ΔS sobre ΔT, ou seja, espaço dividido pelo tempo, tá bom?
Agora, o que a gente faz? Simples, a gente vai pegar esse valor, vai substituir o ΔT por 0,1, tá? Porque eu quero saber a distância que está sendo percorrida, e no lugar do ΔS eu vou colocar 2 vezes essa distância, tá bom? E aí a gente chega no resultado. Aí olha só, vamos fazer aqui em cima, 330 é igual 2 vezes essa distância sobre 0,1. E aí o que eu posso fazer? Eu posso passar multiplicando esse cara, e esse cara eu passo dividindo para achar diretamente o valor do D. Então, o D é igual a 33 sobre 2, que dá 16,5 metros, que a gente arredonda para exatamente 17 metros. Então, pelo menos essa distância tem que existir, tá, gente? Para que você consiga, tá, ouvir o eco. Tá? Tem que ser uma distância grande. 17 metros é bastante coisa, tá bom? Agora vamos para a ressonância. Tá, gente? A ressonância é um fenômeno que a gente chama de sincronismo, ou seja, os objetos eles apresentam movimentos que eles estão ordenados e eles parecem que estão assim numa dança, né? Ele acontece simultaneamente. Então, para entender essa questão, vamos entender a analogia do balanço, tá? Então, imagina que você tem uma pessoa que está no balancinho e que você quer que essa pessoa balança mais alto. E vamos dizer que isso é um balanço muito, muito forte, tá, gente? Um balanço, inclusive que ele não é feito com as correntes, ele é feito com, assim, os dois suportes, eles são barras metálicas, tá? Que conseguem segurar um peso muito alto e uma energia muito alta, e você empurra essa pessoa, tá? Então tem um momento certo de você empurrar a pessoa para ela ganhar mais velocidade, que é qual? A pessoa volta, ela retorna do seu balanço e ela começa a andar para frente, aí você empurra. Esse é um bom momento para aumentar a velocidade da pessoa. Se eu fizer em outro momento, por exemplo, quando a pessoa está voltando, na verdade você está indo contra o movimento e você faz a energia cinética dessa pessoa diminuir. Então um bom momento é bem no momento que ele está retornando ao movimento, tá? Esse é o momento legal. Então o que acontece, gente? Imagina que em vez de uma pessoa empurrando, você tem uma onda, tá? Que vai e volta, fica indo e voltando, e que ela bate bem na hora certa que essa pessoa está indo. Então uma onda poderia, tá, chegar, apertar essa pessoa, retornar, e aí na hora que a pessoa está voltando, aperta de novo, e isso faria com que essa pessoa fosse empurrada N vezes, até que ela começasse a girar muito rápido, tá? Até virar de ponta cabeça. Tá bom? Então, a analogia da ressonância é essa. Imagina que você está vibrando, uma onda entra no mesmo movimento que você e fica adicionando energia, adiciona energia, adiciona energia. Você poderia entrar num movimento tão forte que isso jogaria você numa velocidade super alta. Tá? Então, a ressonância é isso. Eu vou mostrar para vocês agora, tá, gente? Um vídeo que é o da ponte de Tacoma, tá bom? E vamos ver como que funciona isso na prática. Essa ponte, pessoal, uma ponte que foi criada ali durante o início do século XX, olha só. E olha o movimento dela. A ponte parece, na verdade, né, borracha. Na verdade, ela é uma dessas pontes estaiadas, cheias de postes metálicos, tá? Muito, muito, muito bem feita, né? Ela não apresenta problemas estruturais, e ela ficou desse jeito. E por que ela ficou com esse movimento de borracha, né? Simples, ali passa um vento e esse vento entra exatamente no movimento aí de ir e vir, ou seja, no movimento de vibração, que era o mesmo movimento de vibração da ponte. Na verdade, pessoal, todos os objetos sólidos eles têm algum movimento de vibração natural e as estruturas grandes também têm. Os engenheiros não sabiam disso e produziram a ponte sem pensar nisso. E essa frequência natural, gente, tem a ver com a forma e o material das estruturas. Portanto, depois que isso aconteceu, os engenheiros, tá, gente? Os engenheiros se tornaram muito mais espertos em relação a esse tipo de fenômeno. Tá bom? Então, isso aqui foi uma experiência traumática, né? No fim das contas, a ponte acabou cedendo, né? Não tem como uma estrutura
aguentar esse tipo de movimento o tempo todo sem ceder. Tá, olha só, tem tem várias cenas, tá? Depois vocês podem ver Ponte de Tacoma aí tranquilamente na internet, tá? E olha só, isso não é um efeito especial, tá, gente? Isso ah, é muito bizarro, né? Uma coisa que parece que ela é feita de efeito especial. Não existia efeito especial nessa época, simplesmente, pessoal. Eles estavam filmando, ó. Parece que é um filme, né? Tá bom? Então, basicamente, essa é a ponte de Tacoma. E isso aqui é uma representação da ressonância, tá, gente? Então você tem uma onda que começa ali pequenininha, ela cresce, 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 e a amplitude sobe muito rapidamente, tá? Esse é o fenômeno da ressonância. Ele pode ser extremamente destrutivo, mas ele também é muito útil. Por exemplo, as antenas funcionam na base da ressonância, tá? A antena parabólica e alguns outros tipos, eles pegam algumas frequências que estão no ar, frequências que são de rádio, de TV, e com essa vibração ele consegue se conectar com determinada faixa de frequência por conta de que ela está vibrando. Tá? Então, ele pode ser destrutivo ou pode ser construtivo, isso depende da aplicação, tá bom? Agora vamos para a difração, tá, gente? A difração é a capacidade do som de contornar obstáculos, basicamente, tá, gente? Então, a difração, vamos lembrar, quando você tem uma onda, ela encontra um obstáculo que é mais ou menos do tamanho de um determinado do seu comprimento de onda, e a sua onda ela tende a se espalhar, tá bom? Então, você consegue ouvir atrás de paredes uma conversa, você consegue ouvir conversas de forma indireta, ou seja, que não estão diretamente ligadas a você, por conta dessa capacidade do som de ir contornando objetos. Tá? Então, uma pessoa, se ela grita na rua, você não tem contato direto com a rua e você vai ouvir por conta disso, tá, gente? E por conta de que, ó, o comprimento de onda do som, pessoal, ele varia de 2 centímetros a 20 metros, tá? E a maioria dos objetos que a gente tem no nosso dia a dia tem mais ou menos esse tamanho. Portanto, o som ele é altamente difratado no nosso dia a dia. A maioria dos objetos que estão ao nosso redor, eles viram tipos de anteninhas que vão espalhando o som. Tá? Então, lugares que estão muito cheios, tá? Cheio de coisas, eles tendem a fazer com que o som produzido ali ele fique naquele lugar, porque o som é produzido e vai sendo espalhado por todos os objetos. E toda vez que ele é espalhado, ele perde um pouquinho de energia. Tá? Consequência, se você tem um lugar extremamente cheio de coisas, o som ele tende a ficar guardado ali, enquanto que um lugar mais vazio, ele não vai ter muita coisa para difratar, então o som vai embora. Por isso que lugares vazios, eles tendem a você conseguir escutar melhor o som, por conta dessa falta de desvio, tá bom, gente? Agora, vamos para a refração, tá, gente? O som, ele também pode mudar de meio, tá? Que nem qualquer onda. Então, que nem a luz. A luz entra na água e atravessa e continua passando. O som também pode, por exemplo, no momento que eu falo, ele sai do ar e vai para a parede. Ele sai do ar e vai para o líquido e assim por diante, tá, gente? O que acontece? A refração, como a gente já bem entende, ele muda a velocidade da onda e o comprimento da onda, mas a frequência ela é mantida exatamente como outros tipos de onda, tá bom? O que acontece, gente? Por conta disso, você pode ter situações, tá, pessoal, principalmente pela mudança da velocidade, em que você tem, por exemplo, um lago e no momento que você conversa de um lado desse lago, está falando bem baixinho do outro lado do lago, por conta do lago ser bem calmo, você consegue escutar perfeitamente essa conversa. Por conta do que? Você falou, o som passa para a água, muda de velocidade, fica mais rápido e sai do outro lado. Nessa que ele sai, você acaba escutando com grande precisão o que está sendo falado ali do outro lado do lago, que está a muitos metros de distância. Tá bom? Então isso é a refração. Tá bom? A gente também tem. Agora estamos entrando numa coisa chamada qualidades fisiológicas do som, que é como nós percebemos o som. Então, gente, nós vamos pegar 3 características, tá? A primeira delas é chamada de altura. Essa qualidade fisiológica, pessoal, ela é aquilo que a gente distingue o grave do agudo. E ela está ligada com a frequência, tá, gente? Então, a quantidade de hertz que o som solta
tá bom? Aqui essa vibração dele, tá? Que define isso. Então, sons chamados altos, que são os agudos, eles têm a frequência maior, enquanto que os baixos, eles têm a frequência menor. Então, você tem desde os 20 Hz, que é o mais grave de todos, até os 20.000 Hz, que é o mais agudo de todos, tá bom? Existem algumas músicas, tá, gente, que elas jogam com a altura do som. Vou mostrar pra vocês, tá, gente, esses dois exemplos eu vou deixar no link, tá bom? Tem uma questão aí de autoral, tá, gente? O meu vídeo ele é bloqueado no YouTube se eu mostrar esses sons, por uma questão autoral, tá bom? Isso na verdade já aconteceu, então vamos deixar assim. Vou deixar os dois links ali para vocês ouvirem, vídeo 1 e vídeo 2. O primeiro vídeo do Pink Floyd Chip, tá, gente? Ali no comecinho você tem um momento que está começando o vocal a cantar e que a voz e o som ali de distorção eles vão se compondo e se tornando uma coisa só, tá bom? Então peço que vocês ouçam isso. E no You Shook Me do Led Zeppelin, gente, o que acontece? Você tem uma questão de que de um lado você tem a voz, né, no vocal cantando e a guitarra ela acompanha como se fosse uma segunda voz a música, tá? Então nesses dois, gente, a gente tem um jogo com a altura. No primeiro, o do Pink, o que você tem? Você tem duas fontes diferentes fazendo com que tenha uma altura só, tá? Que é uma coisa muito interessante. Você tem uma altura só acontecendo nas duas fontes diferentes. E no You Shook Me do Led Zeppelin, você tem esse jogo de duas fontes que estão cantando e se conversando com as mesmas notas que tem a ver com a altura, tá bom? E o que acontece, gente? No violão e na guitarra, quando você aperta os trastes, você muda o comprimento da tua corda e com isso você acaba mudando o tipo de som, a altura do som que você tem, tá bom? Eu peço que vocês deem uma olhada lá depois nas ondas estacionárias, que isso faz a gente lembrar de por que isso acontece, tá bom? Então deixa eu pular aqui os vídeos, ok? Tá? Rapidinho. E agora vamos falar sobre a intensidade sonora, que é a segunda qualidade fisiológica, tá, gente? O que a gente chama de intensidade, pessoal, é aquilo que a gente associa ao que a gente chama de volume, tá? Então, se você tem um volume baixo, é difícil de escutar. Um volume alto, aí ele pode até agredir seu ouvido, ele tá um volume muito alto, tá bom? E a intensidade sonora, gente, ela se relaciona com a amplitude da onda. Então, uma amplitude baixinha, volume baixo. Uma amplitude alta, volume alto, tá? Ele tem a ver com a energia emitida pelo teu som, tá bom, gente? E a gente tem uma definição, que é a definição formal da intensidade, que é a quantidade de energia transferida por unidade de tempo, ou seja, a potência, dividida pela área em que o som se espalhou, que é essa aqui, ó. Essa é a definição, potência sobre área, tá? E o que é essa área? É a área, pessoal, pensa assim, eu emito um som, tá? E esse som ele se espalha, como se estivesse se espalhando sobre uma esferona que vai aumentando de tamanho de acordo com esse espalhamento. Então, essa área, tá, gente, ela tende a aumentar, porque a esfera está crescendo de tamanho, tá? E quando você chega e joga essa energia em cima dessa área, ela vai se diluindo de acordo com o tamanho dessa esfera, tá bom? Então, gente, uma esfera pequena, ela tem área pequena, então a energia está muito concentrada, então a intensidade é concentrada, tá? Isso porque a área está dividindo aí, ó, nessa equação. Então, o que acontece? A intensidade sobe. Quando você vai aumentando a área, essa divisão, tá, gente? O número da divisão vai aumentando e, portanto, vai ficando diluído e, portanto, a intensidade diminui. Tá? Então, é um tipo de concentração de energia que a gente tem na intensidade. Tá, gente? Então, um exemplo prático disso é o seguinte. Se eu chego e grito bem distante de uma pessoa, talvez essa pessoa nem me ouça. Mas se eu grito do lado de uma pessoa, ela pode se assustar. Por quê? De longe, você tem uma área grande por conta de que houve espalhamento do teu som e a outra pessoa quase não ouve. No momento que eu chego perto, a área fica pequena, essa área de espalhamento diminui, o som fica concentrado e a pessoa ouve com uma intensidade alta e toma um susto.
Tudo bem, gente? Então, essa que é a questão da intensidade. Então, ela depende de duas coisas: da potência, ou seja, da energia que você emite no seu som, e da área, ou seja, da distância em relação ao seu interlocutor, tá bom? E a gente tem uma coisa chamada de nível sonoro, tá, gente? Que é o jeito que a gente mede normalmente a intensidade sonora. Na verdade, o nível sonoro, pessoal, é um logaritmo da intensidade, tá? É o logaritmo da intensidade dividido por um I0. E esse I0, pessoal, ele é a intensidade sonora mais baixa que a gente tem, tá? E essa escala, tá, gente, ela é muito útil por conta de que ela consegue colocar a maioria dos sons numa escala só. Tá? Então é a famosa escala decibéis, tá? Que ela é definida como 10 vezes o logaritmo de I sobre I0, essa unidade chamada decibéis, e ela consegue, né, medir aí pra gente, numa escala só, a maioria dos sons que chegam na gente, tá bom? E outra coisa, gente, é uma escala do tipo logarítmica, ou seja, ela não é linear. Ela funciona da seguinte forma, tá, gente? A cada vez que você aumenta o nível sonoro em 3 pontos, você dobra a intensidade sonora. Ou seja, você provavelmente está dobrando, tá, a sua energia, ou você está concentrando e deixando 2 vezes mais concentrado o teu som. Então, isso é bastante, assim, tá, gente? É bastante importante. Vamos lembrar da matemática aí. Tá? Então, se eu dobro a escala logarítmica, tá, gente? Se eu saio de 30 para 60, isso não significa que a intensidade dobrou. Na verdade, você tem que olhar de outra forma, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema, tá? Pra gente ver, a partir da escala decibel, os tipos de som que a gente tem, tá? Então, olha só. A gente tem desde o 0, que é o silêncio absoluto, tá, gente? Então você vai subindo, subindo, subindo. E você tem 4 faixas aqui, né? Ó, o sem risco, ou seja, você ouvindo, você tá tudo ok, não vai te dar nada. O amarelo é o limiar do som lesivo, ou seja, bem nessa transição aqui você começa a ter danos. No vermelho você tá tendo danos pro teu ouvido se você tá ouvindo esse tipo de som, tá? Ou seja, o seu ouvido tá sendo desgastado. E esse roxão aqui, esse bizarro, o que acontece? Vinho, você tem. Se você ouve esse tipo de som, você pode ficar com uma lesão irreversível na hora, tá? Então você fica surdo na hora, tá bom? Então, ó, você sobe. Aqui tem vários exemplos, né? Cabina insonorizada, ou seja, aquela cabina onde você se coloca para ouvir, por exemplo, o exame de ouvido, né? Biblioteca, máquina, né? Então você tem vários aqui. Exemplos aqui tem faixas também, né? Olha só. A voz cifrada, fala degritada, tem uma faixa que vai de 30 a 80, né? Então você vê várias coisas, sala de aula, tráfego rodoviário, e olha só, quando você vai chegando aqui, ó, nessa faixa, ó, máquina perfuradora, né? A britadeira, você tem serra mecânica, martelo pneumático, aí ó, tiro, buzina, avião ao decolar, explosão, todos esses podem acabar com a tua audição na hora, tá, gente? Então isso aqui é muito útil para vocês terem uma noção, né, de quais são as faixas de decibéis seguras e aquelas que não são, tá bom? Existe até maquininha que mede isso, tá, gente? É uma máquina que você coloca no ambiente, ele mede o som do ambiente para você, tá bom? Agora vamos falar do timbre, a terceira característica aí fisiológica que a gente tem, tá, gente? E o timbre, tá, gente? Ele é uma qualidade que permite distinguir entre aí 2 sons que têm a mesma frequência. Ou seja, você distingue diferentes fontes sonoras. Então vamos lembrar lá nas músicas do Pink e do You Shook Me. No caso, você tinha alturas iguais, né, que ficavam ali, só que timbres diferentes, porque você conseguia entender que você tinha uma voz humana e uma guitarra, tá, acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, lembrem-se disso, né? Quando você tem fontes diferentes, você consegue diferenciar pelo timbre. E se eu fizer o gráfico, tá, gente, que mostra a pressão em cima do ar, você vê que cada uma das fontes, elas têm um perfil diferente. Então olha o diapasão. Ele é bem bonitinho. O violino, ele tem essa triangular, tá? O oboé, tarará, ó, flauta, vogal, baixo. Olha só, o piano, ele tem esse padrão aqui, ó, bem fininho, tá? Então é interessante, tá, gente? O timbre consegue tirar essa diferença. E
Na música aqui, o 1812 Overture do Tchaikovsky, gente, eu vou deixar também para vocês nos links, inclusive com o tempo certinho. Ele foi uma música encomendada pro Sr. Tchaikovsky, que é um compositor aí que é conhecido por vocês por várias músicas da Disney, são dele e estão ali no meio dos filmes, tá bom? E o que acontece? O Tchaikovsky, gente, ele compôs uma música encomendada pelo Tsar, né? Na época era governado pelo Tsar, e essa música ela tinha que ser comemorativa. E ele teve aí a liberação de verba para gastar do jeito que ele queria, e o que ele fez? Ele produziu uma música que junto com a música tinha, além da orquestra, sinos e canhões. Então ele fez com que canhões fossem disparados e fossem parte da música. É muito, muito legal de se ouvir, tá? Depois eu peço que vocês deem uma olhada para vocês verem como que o cara genialmente usou o timbre de canhões para produzir uma música clássica, tá bom? Aí aqui estão os vídeos, vocês depois deem uma olhada. E eu vou fazer um comentário aqui sobre a audição animal, tá, gente? Então, os animais, pessoal, eles ouvem de forma muito diferente de nós humanos. Inclusive, eles ouvem coisas que nós não ouvimos, tá? Então, eles ouvem sons que nós não consideramos sons, que vão além da nossa audição, tá bom? Então, a gente produz sons, essa faixa, tá, gente? Ele diz no roxo sons que nós produzimos, ou os animais, e os sons que nós ouvimos. Percebam que todos os animais, tá, gente? Eles produzem sons que eles conseguem ouvir, né? E a gente tem animais, tá, gente? Que olha só, a gente vai do 20 até o 20 mil. O golfinho, tá, gente? Ele vai além, ele vai no ultrassom, além da gente. Então ele consegue ouvir sons aí muito mais, com uma frequência muito mais alta que a gente. O morcego também, ó, percebam. E o golfinho e o morcego, gente, eles têm um tipo de audição que a gente chama de audição por sonar. E essa frequência mais alta permite que eles consigam perceber, usando o som, a distância que eles estão em relação aos objetos e com uma precisão maior, ou seja, ele consegue ver mais detalhes do que se nós tivéssemos um sonar do que a gente conseguiria, tá bom? Então por isso essa frequência maior. O cão e o gato, pessoal, percebam que eles têm uma amplitude maior que a nossa, ó. O cão de 15 a 50 mil, então eles conseguem ouvir tanto abaixo quanto acima mais do que a gente, e o gato de 60 a 65 mil. Ou seja, o gato ele ouve um pouquinho menos que a gente no grave, mas ele consegue ouvir bastante no agudo. Então, eles conseguem ouvir além do nosso campo auditivo, inclusive sons que nós não conseguimos ouvir. E outra coisa, gente, os gatos e os cachorros, eles têm uma capacidade de distinguir de 0,1 em 0,1 Hz, enquanto que nós humanos distinguimos de 1 em 1 Hz. Ou seja, eles percebem detalhes aí de frequência muito maiores do que nós. Isso faz com que eles tenham uma memória auditiva muito melhor do que a nossa. Ou seja, não sei se vocês já perceberam, se você tem gato ou cachorro na tua casa, que o gato e o cachorro, eles conseguem ouvir, né? Além de ouvir de longe, eles conseguem perceber que, por exemplo, se você estiver chegando, eles percebem que é você, especificamente você e não outra pessoa. E como eles fazem isso? Basicamente porque eles sabem o jeito que você anda, eles sabem o som do seu sapato, eles decoram uma série de informações que nós não decoramos. Ou eles sabem que é o seu carro, eles sabem os barulhos do motor do teu carro, tá? Então isso é bem interessante, que esses animais, eles conseguem pensar com o ouvido de forma muito mais sutil do que nós humanos conseguimos, tá? Eles têm uma memória auditiva, um pensamento auditivo muito mais avançado do que o nosso, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre o efeito Doppler, tá, gente? O efeito Doppler, basicamente, ele é aquela sensação que nós temos, tá? De quando você tá com um carro, né, se aproximando de você e ele faz um barulho, parece que esse barulho ele fica mais agudo e quando ele se afasta ele fica mais grave, tá? Essa coisa de que o som muda na aproximação ou no afastamento, tá? Então a gente tem essa coisa do efeito Doppler. Vamos dar uma olhadinha num vídeo? Então, gente, vamos ver o vídeo aqui sobre o efeito Doppler. Hello, I'm Robert Kraft. Welcome to the Experiment of the Week. This time we're going to talk about something called the Doppler effect. The Doppler effect has to do with sound and moving objects.
Now, if you pay attention as the cars pass me, the sound changes. They sound different when they're approaching than they do when they've already passed. And that's what we're going to be investigating. To do that, we're going to use two cameras. We're going to have one here, stationary on the side of the road. We're going to have the other inside a car, moving at a higher rate of speed. As the car passes me, it's going to blow its horn. We're going to compare what it sounds like in the car to what it sounds like right here. So, let's head for the car. To understand why the sound changed as the car passed, we're going to move to this drainage ditch on the side of the road and use this water as an example. Because sound waves, in many ways, act like the waves in water. For example, if I clap my hand, sound waves move out in all directions. The same way the ripples move out when we drop the pebble in the water. The difference is the car was moving. So to simulate it properly, I need to move my finger through the water. As we do that, we notice that the ripples in front of my finger are all very close together. Because my finger's moving forward, compresses those waves. The same thing happens with the car. As the car is moving forward, the waves in front of the car are closer together. That gives us a higher pitched sound as the car approaches. The ripples behind my finger are further apart. And again, with the car, behind the car, the sound waves are a little further apart. Because they're further apart, the pitch is lower. So the Doppler effect causes the sound to be higher as the object approaches, lower once it passes. Doppler radar is used to measure the speed of things, everything from the speed of a moving car to the speed of winds in a storm. So, next time you're out, you hear a car pass, now you know why the sound changes. Legal, gente. Então vamos dar uma olhada agora na questão do efeito Doppler, né? Como aí o professor ensinou, é um efeito de movimento, tá, gente? Então o que acontece? Em repouso, você não percebe o efeito Doppler, tá, gente? Por conta de que você não tem o movimento relativo aí dos objetos, tá bom? Então, em repouso, você percebe que aqui, ó, o comprimento de onda de um ponto para o outro não muda, tá bom? Já quando eu tenho um movimento aqui para a esquerda, olha o que acontece. Você tem, por um lado, tá, gente? Você tem aqui, no lado aonde você está indo no sentido do movimento, você tem um certo lambda, ou seja, um comprimento de onda que ele é menor, enquanto que do lado oposto você tem um certo comprimento de onda que é maior. Consequência, esse cara que é maior, ele é grave, enquanto que o cara que está, né, sendo apertado do outro lado, ele é agudo. Você variou o comprimento de onda por conta do quê? No momento que é emitido o som, por conta de que o movimento está acontecendo aqui, vai tendo esse achatamento, né? essa pressão em cima do seu comprimento de onda, tá? Então o efeito Doppler está ligado exatamente com o movimento. Consequência, nós podemos, a partir da observação do efeito Doppler, estimar a velocidade de objetos. A gente consegue, desde objetos que estão no nosso dia a dia até estrelas, perceber esse tipo de movimento. Tá bom, gente? Muito bem, muito obrigado aí por ter acompanhado a aula e até a nossa próxima aula.